Olá, descomplicados e descomplicadas! Hoje eu tô aqui para falar um pouco com vocês a respeito da relação orientando-orientador. É uma relação muito importante, é uma relação que vai se estabelecer aí em todo o seu trabalho, né, de conclusão de curso, e muitas vezes o aluno, ele não tem noção, né, de como que deve se portar nessa relação. Então, eu vou pedir aqui para todos os alunos que estiverem participando, né, ou que puderem depois assistir essa live, mandar aqui as suas perguntas, falar a respeito de como que é a sua relação com o orientador, se já tem orientador. Eu estou vendo aqui que o Maxwell já entrou. Boa noite, Maxwell. Você já tem um orientador? Você já sabe, né, como que faz para você escolher bem um orientador? Então, vou falar dessas duas partes. Como que você escolhe, né, um orientador e como que você estabelece a relação do orientador com você, tá bom? Então, para a primeira fase aqui que a gente vai começar a falar de orientador, então a primeira coisa que eu gostaria de saber é o seguinte: quando você estabelece, né, o tema que você vai fazer, então qual é o tema que você vai estudar, então você precisa já imaginar, né, ou já ir vendo qual que poderia ser aí o seu orientador ou sua orientadora. Então, na escolha do tema, quando você escolhe o seu tema, você vai ter que buscar dentro da sua faculdade qual seria o professor, né, que estaria dentro da formação dele, mais a ver com o seu tema, tá? Então, o que você pode fazer inicialmente é ver se na sua faculdade, na sua universidade, ou lá no seu curso, tem as linhas de pesquisa. Então, se tiver as linhas de pesquisa, você olha lá a relação do professor e as linhas de pesquisa. Geralmente, as linhas de pesquisa, elas têm a ver com a formação que aquele professor tem. Então, vou dar o meu exemplo, né? Eu sou formada em administração de empresas, só que a minha especialização, ela é voltada para a área de produção. Então, eu fiz mestrado em engenharia de produção. Então, tudo aquilo que tiver relacionado à produção, né, eu tenho condição de orientar melhor os meus alunos. Então, por exemplo, eu posso orientar marketing? Eu até posso orientar, mas não é a minha formação específica nessa área. Então, você tem que olhar lá na sua faculdade qual seria os professores que poderiam estar te orientando de acordo com a formação deles. Então, escolher o seu tema, que é o primeiro passo, aí você procura os professores que podem te orientar. Geralmente tem mais de um, tá? Para você poder fazer orientação. Agora tem um detalhe. Nessa parte de escolha de tema, tem muito aluno que me pergunta o seguinte: Valéria, olha, eu escolhi lá o meu tema, né? Mas eu cheguei para conversar com o orientador e ele não quer fazer aquele tema. Então aí você precisa tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque quando você escolhe o seu tema e você procura um professor, geralmente ele sabe se aquele tema, ele é um tema que dá para fazer um trabalho, que fica legal, que tem material, ou se o tema às vezes não é tão importante, tão relevante ou difícil de ser feito. Então, cuidado nesse momento em que você estabelece o seu tema e busca o professor para conversar e ele fala que não é legal, tá? Agora, tem um outro lado aí também. Muitos professores, eles têm trabalhos que eles querem desenvolver. Então, quando o aluno chega para esse professor e fala assim, olha, eu quero fazer tal tema, às vezes o professor vai assim, né, de uma forma um pouco discreta, vai mostrar que aquele tema não é interessante para ele, que de repente ele não tem interesse em fazer aquela pesquisa e tudo mais. Então, neste primeiro momento, se você percebe que o professor ele não tem vontade de orientar o seu trabalho, ele não tem interesse, eu acho que é melhor você mudar já o orientador. Porque assim, nessa relação orientando-orientador, ela é mais ou menos como se fosse um casamento naquele período. Porque se você não se dá bem com o seu orientador, provavelmente você vai ter outros problemas mais à frente, tá? Então é interessante que ele queira orientar esse seu tema,
que ele ache interessante, que ele goste do tema e que ele consiga estabelecer com você um vínculo legal para poder trabalhar aí o período da orientação, tá? Então, primeira coisa, estabelece um tema, busca qual que é o orientador, né? Qual que é o perfil dos professores que podem te orientar e converse com eles, né? Vai naquele um primeiro que você gosta e depois você vai buscando, né? Buscar aquele professor que tem mais a ver com você, tá? Então, a formação do professor é importante, principalmente se ele tiver formação na parte técnica daquilo que você quer estudar. Então, se eu vou orientar, por exemplo, um trabalho relacionado à produção, qualidade, ou voltada, por exemplo, às empresas, que é mais a minha área, então eu tenho ali domínio de vários temas, eu consigo orientar vários temas que os alunos possam ter interesse. Então, tanto para o professor orientador quanto para o aluno, é importante, né, que tenha essa confiança de que o tema vai ser bem desenvolvido, principalmente a parte técnica, tá? Então, se o professor ele tem domínio sobre aquele assunto, ele vai falar quais são os melhores autores, quem que você tem que referenciar, aonde que você vai encontrar trabalhos relacionados àquele tema, quais são os livros básicos. Então, fica muito mais fácil quando você consegue colocar o tema relacionado à formação do orientador que você escolheu, tá? Algumas faculdades estabelecem limites de orientação para os professores, tá? Então, eu mesma trabalho em faculdade, né? Então, a gente tem muitas vezes lá uma quantidade X que a gente pode orientar. Por quê? Porque o professor orientador, geralmente ele trabalha na faculdade, ele já desenvolve as aulas dele, as pesquisas dele. Então, o TCC para ele é importante também, porque ele vai ter uma produção científica, né? Ele vai desenvolver uma pesquisa. Porém, é importante destacar que se você não consegue estabelecer um tema legal junto com o orientador, provavelmente o seu trabalho às vezes vai ficar ali, né, meio que no limbo. Então, é importante que você estabeleça aí um tema legal e que seja em cima da formação que ele tem, né, que o seu orientador tem, para ele poder te orientar bem certinho, tá? Uma coisa que muitos alunos me perguntam, né, é se deve escolher aquele professor que é bonzinho, aquele professor que é legal com a turma e tudo mais. Então, tem que tomar cuidado, porque muitas vezes o professor bonzinho, ele fala sim para todo mundo, né? Então ele vai lá e fala: "Ai, não, o seu trabalho é legal, vem aqui que eu vou te orientar. Ah, esse também é legal, eu vou te orientar". E aí, depois, né, quando você tiver tendo dificuldade, aquele professor pode não suprir. Então, muita gente fala assim: "Ah, eu vou pegar lá o professor bonzinho que ele vai me orientar o tempo todo". Então, tem que tomar cuidado, tá? Às vezes um professor que não é tão bonzinho assim ou tão legal com a turma, na hora dele desenvolver o trabalho, ele tem ali, né, uma relação mais próxima com você, está mais próximo para te orientar, e isso é o que faz diferença, tá? Então, professor bonzinho, professor que é muito estrelinha também, tem professores que eles escolhem quem eles vão orientar. Então, eles falam assim: olha, eu vou orientar só os alunos que eu acho que são bons, os alunos que eu acho que conseguem desenvolver um bom trabalho. Então, tem professor também que não gosta de pegar determinadas turmas ou alunos, tá? Então, por isso que eu falei no começo da nossa conversa, essa relação orientando-orientador, ele é uma relação ali que nem quase se fosse um casamento. Então, o orientador tem que gostar de você e você tem que gostar dele também, tá? Para desenvolver depois uma relação ali de parceria, de respeito, tá? Eu tô vendo aqui algumas pessoas que estão acenando para mim, tá? Então, sejam bem-vindos aqui à minha live. Eu tô fazendo lives nesse semestre todas as segundas-feiras, às 20 horas, aqui no meu canal no Instagram. Aí eu deixo ela salva. Semana passada eu não consegui salvar. Essa eu vou ver se eu consigo salvar direitinho para depois deixar disponível para quem não pôde assistir ao vivo, né? Eu queria só saber o seguinte: quem tá me assistindo já tem orientador
ou ainda não tem orientador? Ainda está escolhendo aí o orientador? Acho que isso é uma pesquisa bem legal aí que eu quero saber quem que tá aí na live, se já tem ou não tem orientador, tá? Outra coisa também que muitos alunos reclamam então, é do orientador, né? Precisa gostar do orientador? Eu acho que é interessante assim, ó. É que nem quando você vai escolher um parceiro, tá? Você precisa gostar dele? Eu acho que é importante você gostar dele. Então, o professor que vai te orientar, ele precisa ser uma pessoa que você confia, que você vai ter uma boa relação com ele enquanto durar o trabalho, tá? Então é difícil você trabalhar com alguém que é muito ausente, um professor que é muito estrelinha, às vezes ele tem muitas funções dentro da faculdade, às vezes ele é um coordenador, às vezes ele faz parte lá de vários grupos de pesquisa, então ele pode te dar pouca atenção. Não quer dizer que essa pouca atenção não vai ser suficiente para você desenvolver o seu trabalho, mas vai depender muito mais de você do que do trabalho que ele vai realizar, tá? Então, todo TCC tem que ter um orientador ou uma orientadora, então você não vai fazer o trabalho sozinho. Porém, a grande parte do trabalho vai ser feito por você. E muitos alunos, eles querem, assim, uma orientação mais próxima, mais presente. E o professor estrelinha, o professor ausente, né, ou aquele professor bonzinho, muitas vezes pode não entregar isso que você está imaginando, tá? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado nas escolhas aí, quando os alunos escolhem os professores para virarem os orientadores, tá? Uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos é que em qualquer tipo de relação, né? Então, na relação orientando-orientador, não pode faltar respeito. Então, o que eu vejo de alguns erros que os alunos cometem é que, por exemplo, às vezes o aluno, ele vai fazer o TCC e ele fala assim, professor, eu posso te mandar um e-mail com as minhas ideias, ou então vou te ligar se eu tiver alguma dúvida, eu vou te mandar uma mensagem e tal. E a maioria dos professores, eu acredito que eles não têm problema em você entrar em contato. O problema maior está, e que inclusive já aconteceu comigo, é daquele aluno que pega e fala assim, então vou mandar no final de semana e ele vai responder para mim. Ou então eu vou mandar de noite, eu vou mandar em horários que às vezes não são muito convenientes, mas que o aluno fala, eu vou mandar e pronto. E tratar às vezes o orientador como se ele fosse, né, assim, por exemplo, o colega de turma. Então, por exemplo, o TCC está sendo feito por você, tem faculdades que deixam fazer mais de um aluno, né? Eu já trabalhei em faculdades que poderiam ser feito TCC em dupla, em trio, por exemplo, né? E tem algumas faculdades que são grupos mesmo de alunos que fazem o TCC e tem um único orientador, por exemplo, 5 alunos. Então, eles colocam o orientador junto no grupo para poder fazer lá, né, o grupo do TCC. E aí começa a discutir entre eles e o professor no meio, vendo a discussão, sabe? Isso não é legal. Muitas vezes o aluno acaba tratando o professor orientador como se ele fosse um do grupo lá, né? Então, um outro aluno. E isso é ruim, porque embora o professor possa ser amigo, possa estar próximo de vocês, o respeito por ele tem que ser um respeito de superioridade e não de igualdade, tá? Então, por exemplo, eu já vi colegas meus reclamando, né, professores reclamando assim, poxa, o aluno me colocou lá num grupo, depois eles começavam a brigar entre si, depois falavam assim, professor, já te mandei lá, dá uma olhada lá e me responde. Tipo assim, opa, pera lá, eu vou olhar o seu trabalho, eu vou responder de acordo com o tempo que foi estabelecido, que foi acordado. Não é assim como se fosse um colega de turma que você manda lá, né, pro professor e exige dele, então já você responde aí pra mim, ou então, professor, já te mandei faz meia hora, você ainda não olhou lá o meu e-mail, tá? Então, esse tipo de relação tem que ser muito respeitosa, tá? E nesse respeito, eu acredito que o aluno tem que ter uma noção de que o professor, ele vai te ajudar, ele está ali para te ajudar, mas você tem que respeitá-lo no sentido de que ele é uma autoridade para vocês, tá? Então, não pode colocar ele no mesmo patamar, tá? Tem orientador que realmente é muito doido. Eu conheço vários professores que são muito doidos mesmo, que são difíceis às vezes de lidar. E aí, é claro, você conhecendo o professor, você vai se ajustando também
né, a realidade dele, aos horários dele. Tem professor que gosta que manda o TCC, por exemplo, de fim de semana, que é quando ele tem tempo de ler, ou então de madrugada, ou então à tarde da noite, tá tudo certo. Só que esse relacionamento vocês têm que estabelecer desde o início. Então, quando você procurar o seu professor, né, orientador, você vai estabelecer junto com ele uma relação de respeito e que nessa relação você vai deixar claro, né, para ele e ele vai deixar claro para você o que pode e o que não pode, né? Pode ligar para ele para pedir orientação? Não pode. Pode, por exemplo, mandar mensagem? Ah, mensagem pode. Ah, posso mandar de final de semana? Ah, pode. Mas não pode mandar e exigir que ele leia no mesmo final de semana ou então no mesmo dia. Então, tudo isso é importante quando você estabelece uma relação com o seu orientador, tá? Isso vai fazer com que o trabalho flua bem e que no final, né, do TCC vocês consigam aí os dois, né, entregar um bom trabalho. Porque veja bem, um orientador, eu costumo dizer para os meus alunos que ele é como se fosse uma bússola. Para que serve uma bússola? Vamos supor que você está lá no meio do mar navegando, tá? Você está lá, você e seu barquinho. A bússola vai te orientar para que lado você deve ir. Então, a bússola, ela vai te mostrar o caminho. Então, ó, vai por aqui que você chega lá onde você quer. Mas a bússola não vai pegar lá, né, o timão lá, né, do barco, né, e vai lá fazer para você. Então, o orientador, ele vai ser aquela bússola que vai te orientar, que vai te mostrar qual que deve ser os seus próximos passos para você chegar no caminho que você quer, mas é você que vai chegar. É você que vai caminhar. E mais uma coisa, é você que vai falar para onde você quer. Então, eu costumo dizer para os meus alunos, né, que me procuram e os alunos que eu já orientei, que, por exemplo, eles falam assim, mas o que seria legal eu estudar nesse tema? Eu falo, não sei. Você que tem que ver o que é legal desse tema, o que te chama a atenção nesse tema. E aí sim fazer em cima daquilo que você quer, eu vou te mostrar o caminho para você chegar onde você quer. Então, por isso que eu falo que é uma relação de respeito e o orientador, ele é um coautor. Então, ele vai fazer a orientação de como que você faz para chegar lá aonde você quer, né? Uma coisa interessante que eu faço com os meus orientandos é marcar uma orientação presencial. Pelo menos uma vez ao mês, você tem que ver o seu orientador, conversar com ele, tirar dúvidas. E nesse momento em que você encontrar com ele, tem professores que fazem orientação semanais, quinzenais, isso você também vai estabelecer na relação com ele, né? Então, provavelmente nas primeiras conversas vocês vão estabelecer qual que vai ser a periodicidade do encontro das orientações, né? Como que vão ser feitas as orientações. Tem orientador que às vezes precisa viajar, vai para congresso, tá fora do país, às vezes faz orientações online, mas você tem que ter esse momento de conversa com ele. E o que você vai conversar nesse momento? Você vai tirar suas dúvidas, né? Então, primeira coisa, leve, né, para essas orientações todo o material que você pesquisou, que você desenvolveu, as dúvidas que você tem, marque, né? Por exemplo, lá no seu material ou traga impresso, né? Aquilo que você não sabe fazer, tem dificuldade em fazer. Por quê? Porque aí as suas reuniões, as suas orientações, elas vão ser mais produtivas. Vendo pesquisa a respeito de problema entre orientando e orientador, né? Para eu poder falar com vocês além da minha experiência e da experiência dos meus colegas, eu percebi que o problema maior relatado pelos alunos é a má orientação ou a qualidade das orientações. Então, por exemplo, o aluno envia um material ou vai conversar com o professor e ele acha que ele tem pouco retorno, né? Ou na hora da escrita do professor, o professor fala, tá errado, refaz e não fala o que é para refazer. Ou então, na hora que ele vai conversar com esse professor, ele não entende muito bem o que o professor quer, não tem um retorno desejado e não consegue fazer aquilo que foi pedido, tá? Então, para você não ter esse tipo de problema, ter uma qualidade de orientação ruim, você vai preparado para as orientações. Então, leve o material,
Não seja muito dependente do professor. Vamos supor, o professor fala assim, desenvolve tal coisa, tal, não sei o que, desenvolve tal parágrafo, tal capítulo, e aí você fica assim, mas então, eu vou esperar ele me mandar o material. Ou então, ele falou pra mim que ele vai me mandar tal coisa e ainda não mandou e tô esperando. Não fica fazendo isso. Vai atrás, corre, seja proativo, mostra que você tá se esforçando, porque isso mostra pro seu orientador que você não tá ali só esperando, né, ele te mandar tudo que precisa, tá? Então, a ideia é que você consiga desenvolver um relacionamento construtivo com o seu orientador, porque o seu orientador vai ganhar com a sua pesquisa, porque ele vai estar te sendo coautor, né? Então, ele vai estar conseguindo trabalhar aquele tema, aquele assunto com você, e você também vai ter ali, né, a certeza de que aquele trabalho está coerente, está estruturado, que você vai estar indo para uma banca preparada, né? Ou preparado, enfim. Então, isso é muito importante, tá? Uma coisa também que eu percebo, eu dei umas anotadas aqui em alguns problemas, né? É quando o aluno também ele começa a ter baixa produtividade, ou seja, né? Você vai lá para orientação, conversa com o orientador, ele fala para você, faça tal coisa, desenvolve o capítulo 1, pesquisa tal coisa, né? E aí você às vezes trava, você teve algum problema, você teve alguma dificuldade em achar, e aí você vai para a próxima orientação sem o material ou com muito pouca coisa feita, né? Então, e aí, para justificar isso, você tenta justificar, eu tive problema pessoal, eu tive problema familiar, eu tive problema financeiro, sei lá. Gente, problemas todas as pessoas têm. O orientador, ele também tem os problemas dele, tá? Então, você justificar a falta de conseguir fazer o seu TCC por conta de um problema pessoal, pro orientador, ele pode até te ouvir como amigo, mas isso não vai mudar a situação. Então, assim, vai depender de você achar uma solução para os seus problemas, né? Então, você tá com um problema pessoal, né? Então, foca em tentar resolver esse problema e depois você faz o TCC, ou então não dá para resolver agora, então vai fazer o TCC e não fica, né, debruçado naquele problema, naquela coisa, né? Segue em frente, vai em frente. Por quê? Porque todas as pessoas têm problemas, os problemas não vão acabar na sua vida, na minha vida, eles vão continuar vindo. Aí, o que você tem que fazer? Desenvolver formas de lidar com esses problemas, tá? É o que todo mundo bem-sucedido faz. Então, se você quer fazer o seu TCC, você tá com pouco tempo, então você vai ter que achar lá um momento na sua agenda lá para você priorizar isso e fazer, tá? Então, problema pessoal, financeiro, familiar, saúde, vai ter que resolver isso à parte, tá? Você vai ter que desenvolver o tema, senão você não se forma, você não faz o TCC, você não consegue colar grau. E aí também fica outro problema, né? Então, uma coisa que eu falo para os alunos tem problema pessoal, né? Tenta resolver, não traz para o orientador, porque realmente ele não vai poder fazer. Eu acredito que na maioria das vezes a gente não pode fazer nada, a gente só ouve o aluno e, né, entende, mas também não consegue sair dali, né? Sair daquele problema. Outra coisa que muitos alunos fazem, que aí pode dar problema com o orientador, é quando o orientador te pede para fazer um determinado, sei lá, capítulo, uma determinada estrutura. Então ele falou, olha, você tem que fazer um capítulo 1 sobre tal tema, ou sobre tal assunto, buscar tais dados, informações, tá? Então ele fala qual é o caminho. Então ele tá ali de bússola falando para você qual é o caminho que você deve seguir. Aí o que acontece? Vamos supor que você tenha dificuldade em conseguir os dados, nas informações e tal. Aí o que você faz? Você vai lá e você muda, mas simplesmente sem falar com o orientador. Então, ao fazer isso, você está desrespeitando aquela autoridade que o orientador teve, né? De montar lá toda a sua estrutura, de organizar todo o seu trabalho, para ele ter coesão, coerência entre os assuntos, tá? Porque ele tem experiência, ele sabe que daquela forma vai ficar bom o seu trabalho e você não vai tomar bomba lá na banca examinadora, né? Então, segue a estrutura, segue aquilo que ele falar,
não fica mudando, não faça mudanças, e se for necessário as mudanças, vamos supor que você não está mesmo conseguindo desenvolver aquele tema, aquela parte, aquilo que ele pediu, converse com ele, fala da sua dificuldade, mas não muda e mostra isso mudado. Eu já fiquei em situação extremamente delicada, quando eu fui participar de uma banca, e o orientador no dia da banca falou assim, olha, eu não sei porquê, no capítulo tal, esse aluno colocou essa informação ou essa parte aqui porque eu não pedi para ele fazer isso, tá totalmente incoerente. Então, se tiver algum problema com esse trabalho, eu tô isento. Então, o orientador, por se sentir desrespeitado, né, por aquele aluno, simplesmente tirou a responsabilidade e colocou esse aluno numa situação complicada. Por quê? Porque ele se sentiu desrespeitado. Então, não faça isso, não muda nada na sua estrutura antes de conversar com o seu orientador, de verificar se aquilo que você está querendo modificar, se vai, né, mudar a estrutura, se ele não vai concordar, porque tem que lembrar, né, é uma relação ali de respeito. Então, você vai respeitar o seu orientador e ele vai te respeitar, mas se você passar a desrespeitá-lo, provavelmente ele não vai ficar do seu lado, não vai, por exemplo, numa banca examinadora, não vai te defender, e isso daí é extremamente ruim, tá? Então, estabelece com ele uma boa relação, uma relação de parceria mesmo, e leva isso para frente, tá? Depois, se você perceber, né, que lá no final do seu trabalho não tá legal, agradece tudo, né? E segue em frente, não precisa virar amigo depois que se formar. Mas até você conseguir fazer o seu TCC, estabelece uma relação ali de respeito, né? Porque é importante para os dois. É um ganha-ganha quando o orientando e o orientador consegue, né, levar um trabalho até o final e desenvolver ele de uma forma em que dê, né, resultados positivos. Então, o orientador, o que ele ganha com isso? Ele ganha uma publicação, né? Então, ele vai ter um trabalho lá no seu currículo Lattes, e orientando também ganha ali, né, a aprovação do seu TCC e provavelmente também a conclusão do seu curso, né? Então, quando existe essa relação ganha-ganha, os dois estão ganhando, então tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá? Outra coisa que eu costumo ver de problemas, inclusive comigo também, já aconteceu várias vezes, é da gente estipular lá um cronograma, né, de trabalho. Então, eu vejo quanto tempo o aluno tem para fazer o TCC e o que ele precisa fazer em qual tempo. Então, por exemplo, eu tenho que desenvolver o capítulo 1 em um mês. Então, eu estabeleço isso com ele, né? Então, na hora da orientação, você coloca o que deve ser feito, quando deve ser feito, tudo direitinho. Aí, você espera que o aluno vai fazer, né? Vai te mandar para você corrigir e tudo mais. Aquela relação que eu já falei. Aí, o que acontece? Muitas vezes o aluno vai, né? Não desenvolve no prazo, chega na hora da outra orientação, ele não apresenta nada, ele não tem nada para falar. Se o orientador estabeleceu um prazo, estabeleceu o que deve ser feito, você tem que tentar cumprir isso. Por quê? Porque ele pode simplesmente, nessa segunda orientação, nesse momento que ele perceber que você não está desenvolvendo nada, ele fala, olha, é o seguinte, não tem como eu prosseguir no seu trabalho ou te orientar porque você não está produzindo nada, tá? Então, é importante que se você estiver tendo dificuldade, você procura ele e fala, não tô conseguindo fazer por conta de dados, por conta de não achar material, enfim, mostra que você está se esforçando para fazer, mas que você está tentando fazer, né? Do que você não fazer nada e chegar lá, por exemplo, na orientação e não ter nada para mostrar para ele. Ele pode simplesmente falar que ele não quer mais te orientar, tá? Então, prazos são importantes, respeitar a estrutura é importante, ter respeito pelo orientador é importante, tá? E você tentar aí desenvolver o seu trabalho com, né, essa coorientação do orientador, de uma forma em que você se sinta, né, confiante de que está sendo feito um bom trabalho e ele também tem uma confiança de que você está desenvolvendo um bom trabalho. Aonde que também dá problema? Dá problema quando o aluno, né, tenta enganar o orientador. De que forma? Então, tem alunos que têm dificuldade em escrever, dificuldade em fazer, né, o trabalho de TCC,
E é por isso mesmo que eu montei esse canal, né? Porque tem muitas dificuldades, desde escrita, de apresentação, de achar material, de saber as regras da BNT, enfim. Tem uma infinidade de problemas aí que os alunos enfrentam ao fazer um trabalho de conclusão de curso. Então, por conta disso, você vai enfrentar essas dificuldades. Então, o professor, ele acha isso normal. Por exemplo, eu acho normal se um orientando meu vem e fala: ai, não tô sabendo fazer essa referência, não estou sabendo achar esse material, não estou sabendo fazer N coisas. A gente entende, faz parte do processo, a gente imagina que vocês já vão ter essas dificuldades. Mas, quando a gente percebe que o aluno está tentando, tipo, ganhar ali um atalho, conseguir, né, driblar alguma coisa que ele não está fazendo, para nós orientadores dá uma sensação de que ele está sendo desleal. Então, se você está falando para o seu orientador, não, eu estou fazendo meu TCC, mas está, sei lá, pedindo para um amigo fazer, ou você tem um tipo de escrita e no seu trabalho aparece um outro tipo de escrita, o orientador saca logo logo, tá? Então, assim, não adianta querer passar a perna, fazer alguma mentirinha ou então tentar ludibriar o professor, tá? Porque a gente pega rapidinho logo o que você tá tentando fazer e aí perde a relação de respeito, de lealdade, honestidade. Então, se você é melhor você mostrar suas dificuldades, isso daí não é ruim, do que você não se mostrar vulnerável ou com dificuldades e o orientador perceber que você está fazendo alguma coisa errada, tá? Então, seja honesto, mostra suas dificuldades, que aí nas dificuldades ele vai te ajudar e aí você vai superar essas dificuldades, tá? É muito melhor. Então, sempre que você quiser fazer uma boa, fazer, né, com que a sua orientação fique boa, leve todo o material que você tem, né? Discuta os problemas que você está enfrentando. Anote sempre aquilo que o orientador falar. Se puder, grave o que ele falar. Se puder, peça para ele, né, um feedback, fale para ele, olha, então é para eu fazer isso, né? Então você tem que mostrar para o seu orientador que você está tentando, né, aproveitar o máximo a orientação dele, para que ele possa também, né, fazer com que aquela orientação tenha uma qualidade e vocês possam desenvolver bem um trabalho, tá? Uma coisa que os orientandos muitas vezes fazem e que fica ruim para o orientador é quando você tem um prazo, por exemplo, muito perto, muito curto para entregar de um capítulo ou mesmo de uma apresentação ou de um artigo, enfim, aquele prazo apertadinho e aí você vai lá e manda o material para o orientador e já fala para ele, você já corrigiu? Então tem que ter aí, né, um tempo hábil, combinar com ele, olha, eu vou te mandar, quanto tempo você precisa para ler esse material? Pode ser com uma semana de antecedência, você precisa de 3 dias, você precisa de quantos dias? Então, estabelece isso, por quê? Porque o orientador, ele vai ter você, né, como orientando e provavelmente tenha outros alunos também, então ele vai ver aquilo, vai ter prioridade para ele, mas às vezes ele não vai ter o tempo hábil que você espera que ele tenha, né? Porque ele vai estar ali desenvolvendo outras atividades, as pesquisas dele, as aulas dele, os congressos, enfim. Então, você como orientando, né? Você para ser um bom orientando, você precisa mandar esse material com uma certa antecedência, dentro de um prazo que seja hábil para ele poder corrigir e te retornar, enfim, vocês conseguirem ir fazendo as orientações, tá? Outra coisa, para você ser um bom orientando, faça tudo que o seu orientador pedir. Então, se ele pedir para você fazer o capítulo, um tópico, uma pesquisa, faça isso. Tem dificuldade? Entre em contato com ele, pede ajuda. Mas se não, vai fazendo, vai desenvolvendo, tá? Muitas vezes o orientador, ele chega para orientar e fala, o que você fez? Eu não fiz quase nada, eu não consegui, eu não achei, eu parei. Ponto. Aí, né, fica complicado, porque o orientador não vai escrever para você. É o seu processo, é você quem tem que desenvolver o trabalho. O orientador, ele vai só te guiar nesse processo, né? Como eu falei, ele vai ser uma bússola nesse processo.
né? Então, você quem tem que ir lá e remar, você que tem que ir lá e mudar os motores, mudar a direção e fazer o barco chegar onde você quer, tá? Então, depende muito mais de você. Outra coisa que agora eu vou falar, né, mas aqui no final da minha live, é se você tiver problemas com ele. Eu, particularmente, já tive problemas com aluno, né? Então, por exemplo, no último ano, eu deixei de orientar porque eu me senti desrespeitada por um aluno. Então, aquela relação que eu falei no início da live, né? Eu acho que o orientador, ele é um parceiro, né? Então, ele vai estar lá junto com você no trabalho. Porém, ele não é seu colega de turma. Então, você tem que ter esse respeito, né? De conversar com ele de uma forma, assim, que você respeite a autoridade dele e não tratar ele como se fosse um colega. E naquele momento, né, eu falei, olha, eu não consigo mais orientar esses alunos porque eu me senti desrespeitada e conversei com o coordenador que passou a orientá-los, né? Obviamente que eles conseguiram fazer o trabalho, não deixei ninguém na mão, porém eu não me senti mais à vontade em trabalhar com eles. Então essa relação de parceria para mim tinha quebrado na hora que quebrou o respeito. Então, se acontecer isso com vocês, né, se você não conseguir levar para frente uma parceria com o orientador ou o orientador não conseguir mais trabalhar com você, seja discreto com essa situação, né? Eu não expus os alunos. Por quê? Porque isso pode acontecer, é que nem um casamento que não dá certo. Não deu certo, tem N razões, né? A gente não precisa expor isso. Então, lava-se a roupa suja dentro de casa. Então, o que você vai fazer? Se você teve algum problema com o seu orientador, você não vai expor isso na banca, você não vai expor isso para um coordenador. Você simplesmente muda de orientador, enfim. Ou o orientador, né, vai pedir também para não te orientar mais e provavelmente vai passar para algum colega, alguém que possa te orientar. É claro que isso é em casos extremos, né? Porque, via de regra, a gente vai tentar aí conduzir o processo até o final, né? O orientador, ele também tem interesse em desenvolver a pesquisa, em colocar lá no Lattes dele aquela orientação. Então, é claro que isso vai acontecer em casos extremos. E se acontecer isso, é aquilo que eu falei, seja discreto, não fique falando muito. Não deu certo, não deu certo, você achou aí um outro parceiro, um outro orientador, ou o orientador buscou lá, né, por exemplo, não te orientar, mas buscou um colega que orientasse e tá tudo certo, tá bom? Muitas vezes, a banca examinadora percebe a relação entre o orientador e os orientandos não está bem. Por quê? Porque na hora da banca, né, da arguição da banca, muitas vezes o orientador mesmo fala, mas eu pedi para fazer tal coisa, eles não fizeram, tal. Então, essa relação estremecida, né, muitas vezes transparece ali na hora da apresentação do trabalho, tá? Você, por elegância, né, não... Eu oriento, né? Não fale naquele momento mal do seu orientador, da faculdade, do coordenador, mesmo que você tenha razão, tá? Eu acho que você tem outros meios para expressar aí o problema que você verificar daquele orientador ou daquela instituição, enfim, né? Usa uma ouvidoria, um atendimento ao aluno, sei lá, para reclamar da situação, mas não naquele momento da banca, tá? Porque eu acho que é um momento ali que não cabe você fazer essas reivindicações, essas reclamações, tá? Então, é um momento em que você tá ali tentando, né, defender o seu trabalho, mostrar o que você fez e o que você quer aprovação, e não um momento ali de fazer, sei lá, justiça ou coisa desse tipo, tá? Nesse sentido, eu acho que fica melhor para você orientando, sair aí meio que por cima, ao invés de ficar brigando, tá? Então, de uma forma geral, eu acho que é isso. É muito difícil falar assim, sem conhecer as pessoas que estão me vendo, né? Porque cada pessoa tem uma expectativa, aquilo que ela imagina que ela vai conseguir fazer, o que o orientador vai fazer,
mas eu tô tentando passar aqui para vocês a minha experiência, a experiência dos meus colegas, aquilo que eu já vi que deu certo, aquilo que dá certo para mim, no sentido mesmo de vocês conseguirem ter uma boa relação com o orientador, tá? Então a primeira coisa é você escolher o seu tema e aí dentro do seu tema buscar um orientador que tenha a ver com a sua área, com o tema, para ele ter habilidade técnica para te orientar. E aí estabelecer uma boa relação com esse orientador, tá? Tentar fazer tudo aquilo que ele pede dentro do prazo que ele quer, aproveitar ao máximo as orientações, estabelecer com ele logo no início qual que vai ser o tipo de comunicação que vocês vão ter, estabelecer também a periodicidade em que vocês vão se encontrar, o material que você vai ter que entregar para ele, tá? Então estabelece desde o início isso e conforme você vai trabalhando, você vai pegando o jeito dele e você já vai ali moldando mais ou menos a relação entre vocês, tá? Para você ter sucesso no seu TCC, é importante você ter sucesso com o relacionamento com o seu orientador, tá? Não tem um TCC de sucesso se a relação está ruim. Provavelmente a relação ruim vai mostrar ali, né, a consequência de um trabalho mal feito e muitas vezes até um trabalho que pode ser reprovado, tá? Isso só pode acontecer por conta de ter ali uma má orientação ou um problema na relação orientando-orientador, tá? Tem que pensar que é uma parceria e tem que pensar que nessa relação os dois têm que ganhar, tá? O orientador e o orientando, ok? Quero agradecer todo mundo que pôde participar dessa live. Vou tentar na semana que vem fazer uma outra live às 20 horas também. E vou dar uma agradecida aqui em todo mundo que entrou, que pôde conversar ali, né, pra mim. Eu achei muito bom que vocês puderam participar. Se vocês tiverem dúvidas, mandem aqui no direct. Pode mandar também para mim lá no último post as dúvidas que vocês têm, que eu vou estar sempre tentando trazer aqui lives com as dúvidas que vocês apresentam para mim, tá? E só falando também que às vezes fica difícil abordar alguns temas aqui na live, porque a gente essas lives elas são mais uma conversa, tá? Fica difícil trazer aqui, por exemplo, alguns materiais que exigiriam de mim, né? Por exemplo, mostrar no computador como que faz, enfim. Então, para isso eu vou tentar usar aí os vídeos para ficar mais didático para vocês, tá bom? Eu quero agradecer aí o Maxwell, a Larissa que entrou, o Éder, o Rafa, o Mardômio, a Natália, que é minha amiga, a Gabriela, a Jana, Janak, eu acho que é. Deixa eu ver. A Clínica, acho que é Clínica Sorriso, a Brenda, a Luana, o Matheus, o Luiz, a, Vanaira, acho que é a Rosa, o senhor do TCC, a Taine, a Márcia, tá? Então todo mundo que pôde entrar aí, assistir pelo menos um pouquinho, eu vou deixar essa live salva, vou tentar salvar ela agora, para que quem não pôde assistir possa assistir. Vou tentar fazer todas as lives nas segundas-feiras, às 20 horas, então já marca aí para você poder assistir as próximas lives. E se você ainda não tá aqui no meu canal, não conhece ainda o meu canal, assina aqui o meu canal. E também no YouTube eu tenho um canal que chama Descomplica o TCC e no Facebook também, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês possam ter aproveitado essa live. Aproveita esses dias que a gente tá aí de quarentena para estudar, para se atualizar, para colocar aí de repente seus estudos em ordem, né? Principalmente quem trabalha e estuda, às vezes fica sem tempo de fazer. Eu tô aproveitando para colocar todos os meus cursos em ordem, arrumar tudo a minha casa na hora que essa quarentena acabar, a gente poder voltar aí com gasto total para o nosso trabalho, tá bom? Então, muito obrigada, gente, que vocês fiquem em casa, né? Se protejam, se cuidem. E esse ano, muita gente está com medo aí de não conseguir se formar ou de ter algum problema. Eu acredito que não, eu acredito que a gente fazendo a nossa parte, logo essa situação vai passar, espero que passe, e que a gente possa aí dar andamento, né? Não prejudicando os alunos, não perdendo o ano, né?
conseguindo aí cumprir os prazos e conseguir se formar, tá? Espero mesmo do fundo do meu coração que isso não atrapalhe vocês e que vocês consigam aí fazer o trabalho. E eu vou estar aqui para tentar te ajudar naquilo que for necessário, naquilo que eu conseguir passar para vocês. E se você tiver alguma dúvida, manda para mim no direct ou no último post, que assim que possível eu respondo para vocês, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, uma boa noite, uma boa quarentena, né? Fiquem em casa e estudem, tá? Aproveitem esse tempo. Beijão, gente. Tchau, tchau.